Olá, queridas! Nós chegamos no episódio número 12, no nosso último episódio dessa passagem tão especial. Eu estava, assim, ansiosa por esse episódio, porque todos os episódios, tudo que nós falamos, tudo que nós meditamos, tudo que nós aprendemos, tudo aponta para aquilo que vai acontecer no episódio número 2, para aquilo que nós vamos compreender, para aquilo que vai encontrar lugar no nosso coração, para tudo aquilo que Deus quer revelar nessa passagem, né? Nós aprendemos sobre muitas coisas nessa passagem, nós falamos sobre muitos temas dentro dessa passagem, mas nós não precisamos, não podemos, aliás, perder de foco que o tema unificador aqui, o foco aqui é Jesus. É Jesus, e eu estava muito ansiosa por esse episódio justamente por causa disso, sabe? Por isso esse episódio chama-se, deixa eu arrumar aqui essa tela, chama-se Jesus, né, a fonte que transborda. Então, durante todos esses episódios, nós falamos sobre sede, nós falamos sobre água, nós falamos sobre mulher, falamos sobre poço, falamos sobre vergonha, falamos também sobre adoração, sobre colheita, lembram? Falamos sobre os discípulos. Bom, nós falamos sobre os samaritanos que creram, nós falamos sobre muita coisa, né? Isso, de fato, foi um estudo aprofundado, né? Nós dedicamos tempo mesmo para a gente amadurecer essa mensagem no nosso coração. Mas hoje nós precisamos dizer com clareza: o centro dessa história nunca foi a mulher, nunca foi o poço, nunca foi a sede, sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. Essa é a verdade. É para isso que tudo apontou até agora. João 4 não é, antes de tudo, né, sobre uma mulher sedenta. Não é. É sobre um Salvador que busca. Lembra que nós falamos que Jesus tomou a iniciativa de ir ao encontro dela? É sobre um Messias que se revela. É sobre o profeta prometido que fala. É sobre Deus encarnado oferecendo vida eterna para aquela mulher, mas não somente para ela, né? Então, Jesus aqui, ele é o centro unificador de tudo isso. Ele é o profeta maior que Moisés. Ele é o Messias esperado. Ele é o eu sou que se revela. Ele é a água viva. Ai, minhas irmãs, que coisa linda. Como a gente pode não se apaixonar por Jesus, como a gente pode não amá-lo cada vez que a gente lembra quem Jesus é, né? Que a gente se dá conta de quem Jesus é. Então, quando a mulher bebeu da água errada, nós percebemos no texto que a sede aumentava. Beber da fonte errada vai aumentar a sua sede. Ela teve 5 maridos, relacionamentos quebrados, tentativas de preencher o vazio. Essa é a realidade minha e sua, essa é a realidade humana. Quanto mais nós buscarmos saciar a nossa sede em poços que não seja a água que vem de Jesus, a nossa sede só aumenta. Beber da água errada só aumenta a nossa sede. Sucesso não mata a sede, relacionamentos não matam a sede, religião não mata a sede, moralidade não mata a sede. Sabe o que mata a nossa sede? Cristo. Só Cristo mata a nossa sede. É quando Jesus entra na nossa história que nós temos um virar na nossa história, né? Uma mudança na nossa história. E Jesus disse em João 4,14, lembram? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais. Sabe o que isso quer dizer? Nunca mais. Não porque a vida depois de Jesus fica fácil, nós nunca mais teremos problemas, nós nunca mais teremos dificuldades, né? Mas porque a raiz da sede foi tratada, a separação foi resolvida, o pecado foi confrontado, a alma foi reconciliada com Deus. Olha que coisa linda. Quando Jesus entra na nossa história, ele promove tudo isso, só ele pode promover tudo isso. Mas João 4 não termina essa revelação, né? Não termina em João 4 essa revelação. Abram a Bíblia de vocês em João capítulo 7, versos de 37 a 39. Na grande festa, Jesus se levanta e clama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ai, que coisa linda. E João explica, não é? Ele dizia isso a respeito do Espírito Santo. Percebe, irmã?
Percebe o que está acontecendo aqui em João 4? Não é um fato isolado, nós já falamos sobre isso outras vezes, e agora em João 7, nós vimos novamente Jesus tratar sobre esse assunto. Então, em João 4, Jesus promete uma fonte. Em João 7, ele explica que essa fonte é o Espírito Santo. Jesus não nos deixa sem explicação, sem entendimento. A água viva não é uma emoção, não é um momento espiritual, é a vida do próprio Deus habitando dentro do crente. Ai, Jesus! Não tem coisa mais linda do que a gente entender isso. E aqui está algo poderoso, não é? Quem bebe de Cristo se torna morada dessa fonte. Olha só o que nós carregamos, olha só o que nós temos. A fonte não está mais no poço. A fonte agora não está, aliás, a fonte agora está dentro de nós. Não está fora. Nós íamos buscar fora, não íamos? E sempre voltávamos com mais sede. Agora não, agora a fonte é dentro. A fonte não foi feita para ser trancada, minha irmã. Esse é um outro ponto. A fonte, ela transborda, ela flui, a fonte alcança. É impossível beber verdadeiramente de Cristo e permanecer fechado. Isso é um ponto nesse texto que é muito importante para nós percebermos. A mulher bebeu e depois que ela bebeu, ela fez o quê? Ela correu. Ela não fez curso de evangelismo, ela não fez seminário, ela não tinha teologia sistemática organizada, nada disso. Mas ela tinha uma fonte. Ela bebeu de uma água viva que só Jesus pode dar. E a fonte fez o quê? A fonte transbordou. Lembra o que ela disse? Vinde, vede um homem. Sabe, minha irmã, quem bebe, anuncia. É isso que Deus me ensinou um dia. Você bebeu da fonte e você está tentando reter o que você bebeu. Nós vamos precisar abrir isso. Foi quando eu entendi que quem bebe transborda e que quem tem essa fonte e transborda não pode reter. Tem que sair correndo como a mulher. Ai, tá torto aqui. Tem que sair correndo como a mulher. Tem que anunciar. Quem recebe vida, comunica vida. Quem encontra o Messias não consegue guardá-lo para si. Aproveita as oportunidades que nós temos, que surgem, que Deus nos dá para anunciar o Messias. Talvez a pergunta final dessa série não seja, você está com sede? Talvez não seja essa. Mas talvez seja outra. De onde você está bebendo? De qual fonte você está bebendo? De qual poço você está bebendo? Porque beber da água errada só aumenta a sua sede. Mas beber de Cristo resolve a sede e transforma você em canal. Entenda isso. Beber de Cristo resolve a sede e transforma você em um canal. Se você já bebeu de Cristo, minha irmã, se a fonte foi colocada dentro de você, é impossível não transbordar. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. Glória a Deus por isso. E não é esforço, é natureza. Fonte não segura a água, fonte libera a água. Entende? Fonte não retém, fonte libera. Cristo em nós sempre nos empurra para fora de nós. Cristo não está aqui dentro para ele ficar guardadinho, escondido, não. Entende? Ele não é o nosso amigo secreto, pelo contrário. Ele está aqui dentro para ir para fora, para adorar, para anunciar, para colher, para chamar outros até ele. Isso é muito importante. Se você já teve encontro com Jesus, se você já bebeu da água de Jesus, minha irmã, você tem que transbordar. Isso é fruto. E João 4 termina dizendo que muitos creram. Primeiro por causa do testemunho daquela mulher, depois por causa da palavra dele. No fim das contas, tudo volta para ele, porque o testemunho dela é sobre ele. Então eles disseram, lembra daquele versículo tão especial? Esse versículo é tão lindo, minhas irmãs, decorem ele. Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Jesus, tu és lindo. O Salvador do mundo. Tá entendendo o que está escrito aqui? O Salvador do mundo não é o Salvador dos judeus apenas, não é o Salvador dos samaritanos apenas, não é apenas daquela mulher, não é só o meu Salvador, não é só o seu Salvador, é do mundo.
Isso inclui muita gente, entende? E essas pessoas vão conhecer, muito dessas pessoas, desse mundo, vão conhecer Jesus através da nossa vida. Esse é o encerramento perfeito. Jesus é o profeta, Jesus é o Messias, Jesus é a água viva, Jesus é o Salvador. Jesus, o nosso amor, o nosso Redentor. E aí toda sede humana encontra fim nele. Toda sede humana encontra fim nele. Quantas vezes nós ouvimos testemunho de gente que busca em todo lugar, mas quando tem um encontro com Jesus, a vida muda. Como esse encontro com Jesus é necessário na nossa vida, não é? Talvez hoje você precise voltar à fonte, ou talvez você precise deixar a fonte fluir. Eu não sei do que você precisa hoje. Mas uma coisa é certa, minha irmã. Quem encontra com Jesus nunca mais é o mesmo. E quem bebe dele nunca mais vive para si. Nunca mais. Porque a fonte agora vive dentro. E fonte viva sempre transborda. É isso que nós precisamos aprender. Por muito tempo, depois de muitos anos já convertida, eu sempre tive muita vergonha de falar de Jesus, de evangelizar. Eu sempre achei que isso era para missionários, era para pastores, era para evangelistas, até um dia que Deus abriu os meus olhos e me fez entender que eu precisava transbordar, que tudo aquilo que habitava dentro de mim não era para ficar guardado dentro de mim, era para ir para fora. E depois que a gente entende isso, nós não precisamos de programas, nós não precisamos que o nosso pastor mande a gente fazer. Nós não precisamos fazer parte do Ministério de Evangelismo e de Missões da nossa igreja. Nós não precisamos disso, porque o nosso lugar, o lugar onde nós estamos, torna-se o campo missionário. O nosso trabalho, a escola do nosso filho, o nosso condomínio, a rua da nossa casa, a cidade onde nós moramos, o país onde nós habitamos e até os confins da terra. Minha irmã, tudo isso é sobre Jesus. Tudo isso é sobre Jesus. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus. Se você não teve um encontro com Jesus, eu te convido a orar comigo daqui a pouco e entregar a sua vida para Jesus. Talvez você esteja buscando em outros lugares ainda, porque você ainda não bebeu da fonte de água viva. Ou então, talvez você já bebeu, mas você ainda não se sente como uma fonte que transborda. E eu quero orar com você também, tá bem? Vamos concluir isso aqui tudo com uma oração? Vamos orar juntas? Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigada por este tempo, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu Filho. Obrigada, Jesus, pela Tua obra. Obrigado por ser o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, por ter enviado o nosso Redentor. Obrigada, Jesus, por ser o nosso Redentor. Pai, o Senhor sabe quem está aqui comigo neste momento, que tem buscado em outros lugares, em outras fontes, aquilo que só o Senhor pode dar, aquela água que só o Senhor pode oferecer. Deus, encontra lugar na vida dessa minha irmã, Senhor. Encontra lugar na vida dela, Pai. Sacia sua sede e transforma ela em fonte de água viva, Pai. No nome de Jesus. Pai, eu não sei quem são as irmãs que estão comigo que de repente já beberam dessa água, mas ainda não se percebem como uma fonte que transborda. Deus, rompe, Deus. Rompe todas as estruturas que elas têm tentado amarrar, que essas águas transbordem, e faça dessas minhas irmãs uma fonte de água viva, que transborde e que leve essa água viva por onde elas passarem, Pai. Que nós sejamos mulheres, Deus, que busquem ao Senhor e que adorem o Senhor em espírito e em verdade. E que transbordem, Senhor, onde quer que nós estejamos. No nome de Jesus, para a glória do Teu nome que nós oramos. Amém. Querida, um beijo, fica com Deus e até o próxima série, né? Próximo episódio. Dessa série já encerramos, mas o próximo estudo, tá bem? Fica com Deus. Um beijo no coração e transborda.